Estamos de volta na Ação e Reação nesta sexta-feira, dia 30 de junho de 2017. Muitos protestos acontecendo pelo Brasil, né? Nós vamos falar dos manifestantes, dos protestos de hoje, né? Do Fora Temer, Volta Dilma, Fora Dilma e Temer. Pedágio nas rodovias de São Paulo estará mais caro, né? Como está tendo muita segurança nas rodovias, né? Nós vamos ter um pedágio mais caro a partir de amanhã. Tarifa de travessias de balsas, também litorâneas, também serão reajustadas no próximo sábado. Acho que passou do meio do ano, o pessoal está reajustando tudo. Desemprego atinge quase 14 milhões. Caso Lucas Lima, destaque. O meio-campista nega que tenha contato com o Barcelona, mas também diz que não renova com o Santos. Para discutir essas e outras questões, temos aqui hoje o nosso amigo José Geraldo Barbosa, consultor e mestre em Direito Ambiental. Tudo bem, Zé Geraldo? Tudo bem, estamos firmes aí, é um prazer estar com você novamente e o meu boa tarde especial aos nossos telespectadores. Zé Geraldo, tivemos protestos, nós temos as fotos aí dos protestos também, né? Manifestantes participam de protestos em Santos. Então tivemos bloquear a entrada da cidade, a Avenida Martins Fontes, a divisa Santos-São Vicente por volta das 6 horas da manhã, nessa sexta-feira, dia 30, né? Aí a Polícia Militar tentando de uma certa maneira dar uma acalmada, depois liberaram os acessos e seguiram até a Praça Mauá. Após o desbloqueio, os sindicalistas ocuparam a entrada da cidade, Nova Longo. Não, esses que ocupavam a entrada da cidade de Nova Longo foram para a Praça Mauá, como eu falei. A Polícia Militar deslocou o grupo para a faixa e o clima esquentou. O presidente do sindicatos bancários, Eninda Cury, o secretário-geral, o Big, o Ricardo Saraiva, enfrentaram os policiais na tentativa de ocupar a segunda faixa de rolamento, né? Então aí, as imagens, e de acordo com a PM, os homens estão a posto para garantir a segurança da população. A pergunta que eu faço é a seguinte: essa greve é uma greve política de caráter geral ou é uma greve reivindicatória em termos de ter maiores ganhos? Eu vejo aí da Porte, eu vejo aí umas faixas da Força Sindical. Aliás, que tipo de greve é essa? A pergunta que eu quero saber. Porque, veja... Bloquearam aeroportos em São Paulo também, no Rio de Janeiro. Tá vendo aí, é uma greve política, então. Agora, é válido eu cercear a sua liberdade? É válido eu cercear a sua liberdade? Porque, veja, se eu quiser ir para São Paulo agora, chegar de São Paulo agora, eu tenho que ter o meu direito de ir e vir. Já é uma passagem marcada para hoje, como é que fica? Como é que fica? Eu acho que isso é uma falta de respeito. Eu acho que fazer greve desse naipe tem que, em primeiro lugar, tem que notificar toda a população, tem que divulgar e dizer por que está em greve. Porque a todo direito corresponde uma reação igual em sentido contrário. Não é justo você fazer uma greve, você prejudicar terceiros, sem antes notificar, sem antes informar. Quer dizer, eu faço uma assembleia hoje no sindicato e resolvo ter uma greve depois da manhã ou amanhã. Pô, mas como? Tá tudo errado. Eu acho que isso aí, sabe, é uma falta de respeito, uma falta de cidadania, porque o teu direito termina quando começa do outro e vice-versa. Eu sou radicalmente contra esse tipo de atos arbitrários. Eu acho que greve sim é justa, quando é reivindicatória. Agora, greve política, por causa de umas atitudes, digamos assim, da presidência da República, uma greve contra a reforma trabalhista ou contra a reforma previdenciária, eu acho justa, claro que tem. Mas antes de fazer isso, tem que esclarecer a população, tem que ter uma pauta, tem que mostrar. Isso aí me parece uma coisa muito bom organizada, sem eira nem beira. Então, eu entendo, Filete, que os nossos sindicalistas têm que mostrar para a população por que eles querem fazer isso, mostrar... veja, eu sou radicalmente contra a posição e as reformas que o presidente Temer está colocando, a maneira soldada, afoita, como ele está fazendo. Sou radicalmente contra a reforma trabalhista, sou radicalmente contra a reforma previdenciária, porque eu não vejo num presidente que até agora 3D, por que 3D? Ele foi delatado, ele foi desmentido, ele foi denunciado e prepara-se para o 4D, que vai ser desocupado. Demitido. Demitido. Então, nós estamos até agora como presidente... Ele vai ser demitido, Zé Geraldo? Vai ser demitido ou ele aguenta? Ou ele aguenta sob o ponto de vista legal, porque
os procuradores da República, certo, comigo, são pessoas preparadíssimas. Eles não vão fazer uma denúncia, não vão fazer sem prova, descabida, sem uma consistência, sabe? São pessoas responsáveis, bem preparados todos eles. Então eles resolveram fatiar primeiro esta denúncia que foi, não é? Depois vai ter aquela por obstrução de justiça, depois vai ter outra. Mas ele se segura no cargo? Porque aqui é Brasil, né? Eu não, na primeira eu até pode ser, mas a partir da segunda e da terceira não. Porque duvido que os senhores congressistas, senhores deputados vão ficar segurando essa bucha aí. Ah, você acha que, por exemplo, no ano eleitoral é muito difícil? Não é questão só do ano eleitoral, é questão de caráter, é questão de pensar, porque um presidente que tem... Mas os caras lá no Congresso, todo mundo tem caráter, Zé? Não é questão que tem, eu acho que tem, ainda tem. Alguns têm, mas a maioria, você acha que a maioria... Não, mas é a influência da mulher, da esposa, dos filhos, dos parentes... Ah, tu acha que existe mesmo? Ah, existe. Mas essa é aquela questão que passa aquilo na internet, no Zap, que cada deputado vai ganhar não sei quanto para aprovar reforma. Tudo bem que tem muito viral aí, né? Mas... Não, o cara pode até ganhar 10 bilhões... Falaram em 6. Eu ouvi dizer 6. Mas também pode ter uma outra turma e dizer assim, tudo bem, se eles vão te dar 6, eu vou te dar 10 para votar, para tirar o cara. Também tem essa. Ah, né? Quem tem interesse, por exemplo? Tem. Os empresários... É um jogo muito sujo a política, né? Sim. Muito sujo. Quer dizer que para tirar ou para colocar tem que dar dinheiro, então? Do jeito que está no Brasil, sim. Agora, eu acredito em Deus. Sim. Eu acredito em Deus, eu acredito que chega num momento da vida que o cara vai pensar e vai dizer assim, pô, mas se todo mundo está contra, por que eu vou estar a favor? Essa é a grande colocação. Ou se não, também ele pode pensar assim, né? Se todo mundo vai votar a favor e vai ganhar dinheiro, por que eu também sou mais um pilantra, não vou votar, que vai ficar todo mundo queimado, mais um, menos um também, né? Não é, não. Depende. Se você for uma pessoa que quer fazer uma carreira política e você consultar a tua consciência, consultar... Sim, mas você acha que eles estão consultando consciência lá em Brasília, muita gente? O jogo hoje é esse, mas o Michel Temer tem que cair, na minha visão, porque vai simbolizar também uma queda de uma série de condutas políticas praticadas há mais de 30 anos, ou melhor, desde que o Sarney tomou o poder, que isto estão sendo praticados. É voz corrente aqui em Santos, no Porto, eu nunca tenho provas para te dizer, mas é voz corrente que o Michel Temer sempre mandou no Porto de Santos. Certo ou errado? Não é verdade? Sempre fala, Luiz. É o que? A voz do povo, né? É a voz do povo. Agora... Não só do povo, como alguns empresários do Porto também comentam. Não, todos a maior parte dos presidentes que vieram aí, desde o Wagner Rossi, cujo filho Baleia Rossi é um dos principais assessores do Temer, isso ocorre, pô. Problema da dragagem, problema de engenharia, tem uma série de complicações. Ele sempre mandou no Porto de Santos. Agora... Tem pessoas que têm uma compulsão natural para praticar determinados atos. Por exemplo, na história do Brasil é conhecido que o José Bonifácio de Andrade Silva, por exemplo, era um viciado em sexo. O sexo, o Temer é um viciado e andar na corda bamba. Porque não tem sentido um sujeito com o preparo dele, com a fortuna que ele já amealhou aos 76 anos de idade. Aposentadoria de quase 40 mil. Exatamente. Fora a fortuna que ele já tem. 3 vezes presidente da Câmara Federal, vice-governador do Estado de São Paulo, vice-presidente da República, ministro da Justiça. Para que o cara entrar numa dessa, receber altas horas da noite, para não falar da madrugada, um empresário para falar de coisas não republicanas e fora da agenda? Quer dizer, só esse tipo de conduta, esse procedimento revela um lado negro que nós brasileiros não nos tinha sido revelado. Então, só isso, a despeito de qualquer assunto que ele tenha discutido, a despeito da gravação ambiental, isso aí fere todos os princípios da moralidade. Porque se entende, Pilete, se aplica a todos nós, tudo aquilo que é feito às escondidas, tudo aquilo que é feito não às claras, é antiético, não é ético. As coisas, quando são feitas
às claras, são coisas transparentes. Isso vale não só na relação do Temer, mas vale também, principalmente nas nossas relações de condutas humanas. É isso que a gente fala em termos de conceito de meio ambiente ecologicamente equilibrado. É isso, é você ser verdadeiro. Você tem que ser uma pessoa criticando ou elogiando verdadeira. E manter o diálogo, porque a democracia pressupõe concordância e discordância, discordância e concordância. Você tem que respeitar aqueles que pensam diferente de você. E você não pode ser dissimulado. Eu não posso gostar de você só porque você é ouvidor do Santos, que você é uma autoridade do Santos. Eu tenho que gostar de você. Eu não sou, eu estou, né? Não, mas você está. Eu estou. Mas só porque você é considerado... Tem que trabalhar, né? Claro que você trabalha. O Santos não te paga nada. Não. Pelo contrário, você dá condições para o Santos se aproveitar do teu expertise, da tua experiência aos 50 anos de idade, não é verdade? Sim, sim. Então, agora, por outro lado, nós santistas, apesar de gostarmos da pessoa que ocupa o cargo do presidente, respeitarmos ela, sabemos que é um excelente alvinegro, nós temos que censurar, sim, aquilo que a gente vê, a gente examina com dados e fatos, que provoca danos ao clube. Então, é essa posição que eu quero te colocar. Nada contra a pessoa. Nada contra qualificar ou desqualificar. Você tem que criticar atitudes, condutas. O que eu critico no presidente da República, nisso que está acontecendo, foram as condutas ilícitas praticadas por ele. Chegando nos nossos estúdios aqui, a Renata Bright, assessora, chegou antes, mas falou que ele estava numa reunião. Chegando nos nossos estúdios aqui, seja bem-vindo, Rubens Moscatelli, advogado e presidente do SINCOM. Tudo bem? Obrigado, Finetti. É sempre um prazer estar aqui, à disposição para a gente conversar vários assuntos aí que estejam pautados e pedindo desculpas aí pelo atraso. Não, sem problema. Se socorre, reuniões, trânsito, a gente sabe como é que é e a Renata veio aqui, explicou, e o Zé Geraldo dá conta do assunto aqui. Com certeza. Então não tem problema. Receba aqui o jornal Espaço Aberto da Noemi Francesca de Macedo, esposa do Heraldo dos Santos, que também é comentarista aqui. Saúde predomina na pauta, fala sobre estivadores fazem greve de 48 horas, tem aqui a coluna social também, enfim, muita coisa legal. Fala das quadrilhas juninas de São Vicente, do nosso secretário Paulo Eduardo Costa. Fala aqui também da violência e o perigo nas estradas, onde o Dr. Sidney Costa também faz um artigo sobre isso, Carlos Pinto, enfim. O jornal Espaço Aberto, muito obrigado para a Noemi e para o Heraldo. É o segundo assunto do nosso programa de hoje, né? E você sabe que você pode ligar e interagir aqui pelo 997 11 5545. O segundo assunto é que as rodovias paulistas terão reajuste amanhã, né? Dia 1º de julho, né? E as pessoas, muitas vezes, algumas estradas como Imigrantes, que é sem dúvida a melhor estrada do Brasil, né? Mas muitos santistas reclamam, e moradores da Baixada, né? Que assistem ao programa, reclamam que nós temos as estradas boas, mas que nos fins de semana nós somos obrigados a descer, às vezes, pela Anchieta, pagamos um pedágio caro. E que também o problema dos assaltos, né, que afligem não só os praianos, os pessoal que mora na Baixada, mas como as pessoas do São Paulo, do interior, que visitam a nossa bonita região. E hoje em dia esses assaltos são constantes, né? Tivemos, fim de semana passado, uma morte, e depois de menos que 24 horas, um carro que foi vítima de tiros e tal, mas graças a Deus não houve vítima. Quer dizer, questão de segurança pública, a Ecovias, o governo do estado, quem seria responsável por essa questão toda? E aumentam 20 centavos, né? Tivemos a greve por causa dos 20 centavos no ônibus, agora eles aumentam 20 centavos, mas parece que a violência continua a mesma na região. É verdade. Na verdade foram 40 centavos, né? Porque foi de 25,20 para 25,60, pelo que eu tenho de informação. Aqui está 20 centavos, parece que vai aumentar. Eu, no outro programa, eu também li que era 20 centavos, mas a produção pode vir aqui. Mas segundo o Diário do Litoral de ontem, 20 centavos nas 805 praças de pedágio. Aparentemente 20 centavos não pesa no bolso, mas a gente tem que contar com o seguinte fator, né? Muitos moradores aqui da nossa região se utilizam do sistema que trabalham em São Paulo, os caminhoneiros, enfim, o transporte de maneira geral, tem incidência no custo geral final das mercadorias, e, enfim. Acredito eu, a gente já teve no passado
situações piores, que teve até elevação de muros lá na Imigrantes, por conta de violência, gente que jogou pedra, acabou até tendo a morte de um adolescente na época. O que acaba acontecendo, no meu ponto de vista, é que a gente deixa as coisas muito... depois que acontece o fato, resolvemos ali naquele momento, damos algum tipo de solução rápida e não discutimos aprofundadamente isso. Tem que discutir. Eu acho que a questão da segurança pública, além de ser o dever do Estado, também para aqueles que são concessionários de serviço público, é de suma importância, porque não adianta eu ter a mais bem equipada rodovia, uma das melhores, talvez, do estado de São Paulo, que é a rodovia Anchieta Imigrantes, o sistema Anchieta Imigrantes, se eu não tenho segurança. Se quando eu tenho algum tipo de problema, por exemplo, na Anchieta, lá com congestionamento, você tenha assaltos, arrastões. Não está acontecendo agora, mas já aconteceu antes. Então a gente tem que melhorar o debate, mas principalmente além do debate, as ações que visem a terminar com esse problema. Ter segurança na via é uma das coisas que a gente espera. Arrastões não tem mais, mas assaltos estão tendo novamente. Assaltos, sim. E aquele muro que construíram, de uma certa maneira, ele não protege tanto que até ele faz o esconderijo ali, né? O cara fica coitado por trás do muro. Né? Mas na realidade, o que se revela, antes de mais nada, o meu boa tarde. Boa tarde, Geraldo. É um prazer sempre estar aqui com você na bancada. O que eu quero dizer é o seguinte, o que eu revelo, o que mostra aí é uma inércia, uma falta de interesse, digamos assim, até do governo do Estado em resolver esse problema. Porque esse problema de assalto na subida da Imigrantes, ou na descida da Anchieta, ou na subida da Anchieta, é um problema de inteligência policial. Não é mais colocar muro, nem colocar mais policial. Você sabe que as pessoas que fazem isso são pessoas que residem naquelas favelas dali. Então tem que ter um problema de identificação e trabalhar maciçamente. Isso aí, o Filete, esse negócio de colocar policial, colocar rádio, colocar muro, isso é conversa para inglês ver. Não vai resolver nunca o problema. O fato é o seguinte, que você vai pagar um pedágio mais alto e não vai ter segurança. Não vai ter segurança. Essa que é a verdade. Você está arriscado você subir com a senhora, sua mãe, com o teu filho, com a tua família e levar um tiro. Por isso nós brincamos aqui. Vai cobrar 20 centavos a mais e vai continuar do mesmo jeito. Vai continuar do mesmo jeito. Agora, quer resolver o problema? Quer mostrar que tem interesse em resolver? Você coloca mais policiais investigando. Não é policial militar, é polícia civil. Investigando. Investigando. Claro, é trabalho de... Porque você sabe... Olha, eu... Isso é fácil de descobrir. É lógico. Com toda a inexperiência que eu tenho, eu não sou expert, eu não tenho expertise, mas qualquer advogado que lida na parte criminal sabe como proceder. Pega 4, 5 investigadores, equipes, vai lá, ponteia, mapeia, em 2 tempos vai resolver o problema. Eu te garanto que reduz no mínimo 70%. O que não pode... Deve ser uma gangue de 20 ou 30 pessoas que estão fazendo isso. O que não pode, porque o modus operandi é o mesmo para todos eles, você entendeu? O que tem que ter é um serviço de identificação. Ir lá no pai, ir lá na família, porque são garotos que estão fazendo isso, são militantes. Investigou, claro. Esses crimes todos aí, homicídio. Não adianta nada vir prefeito, autoridade, ir na tribuna, fazer esses papos, tudo é papo furado. Eu quero ver a hora que um parente dessas pessoas, dessas autoridades, forem vitimados, o que vai acontecer? Nada de carro blindado. Quer dizer, eu sei, é o fim da picada. Não dá. Eu prefiro agora que explorar com você, aproveitando o Moscatelli, porque tem uma lei que vai ser aplicada em Santos agora, a partir desse mês de julho, que é a lei do lixo limpo lá para os condomínios. E eu queria que o Moscatelli nos desse uma explicação. Já é a pauta disso aqui também. Porque é um assunto que a gente sabe, é de educação ambiental, que vai favorecer todos nós munícipes. Se a prefeitura der amparo, quando eu digo amparo, não é amparo material, não, é divulgar mais, participar, ir nas comunidades, e vai ajudar todo mundo. Só a palavra do doutor Rubens. Só para a gente terminar esse assunto, né? Eu vi no WhatsApp outro dia na Alemanha, né? E tinha um acidente de carro, e aí falaram, a Alemanha diminuiu nessa cidade, vamos por, sei lá, não lembro a cidade, mas acho que Berlim, de 120 acidentes de carro não mortes, acidentes de carro por ano para 75. E tivemos 30 vítimas.
Aí entrevistou uma pessoa, o que você acha disso? Foi uma bela diminuição, estamos de parabéns, Berlim. Aí nisso entra a família do cara todo. Toda a família do cara, filhos, tudo. Que legal, minha família, homenagem. Não. E se fossem esses 30 aqui? Qual que o senhor acha, secretário? Não, então nós temos que diminuir por risco zero. Ou seja, ele pegou os 30 pessoas que eram 75, passou para 30, né? A mortalidade por ano, né? É pouco. Sim. Né? Mas aí falou, eu achei que foi bom, é pouca gente e tal. Aí puseram os 30 familiares dele, as filhas dele pequenininha, tudo vindo abraçar o pai. Aí eu falei, e se fossem essas 30 aqui? Aí ele falou, nós temos que reduzir para zero. Então essa questão é muito importante. Não tem questão do ponto de vista humano, e quando a gente entra na própria família, a gente realmente quer a proteção máxima. Então a gente tem que procurar se colocar no lugar da vítima para poder, como disse o Zé Geraldo, ter inteligência para investigar, ter a caracterização e a identificação do problema para que ele seja solucionado. Não adianta discurso. Da região que eles vêm, nós já sabemos onde que é. E certo? Os problemas sociais que existem lá, né? Foi a falta de Estado lá. Sim. Então, de uma certa maneira, ação investigativa. Entrar no local e descobrir quem está fazendo isso. Se não, porque se a gente pensar só em polícia ostensiva, a gente teria que colocar a cada 10 metros um policial militar lá do começo da Imigrantes até o fim. É viável? Não. E o resto das coisas, né? É como em São Vicente, agora tem os viadutos, eles atacam por baixo, né? Sim. Mas, por exemplo, quando não tinha os viadutos, eram 7 entradas. Se você pusesse uma viatura de polícia lá, 7 vezes 2, né? Mascarenhas de Moraes, então, são 14. 14 vezes 3, porque é 8 horas cada um, o policial não vai ficar trabalhando 24 horas. Então você teria que ter 14 viaturas vezes 3, ou seja, você teria que ter 52 pelo menos, né? Policiais. 42 viaturas, né? 14, 14, 28, com mais 14 aqui, 42 viaturas, 42 viaturas disponíveis, entrando uma, saindo outra, para você proteger todo aquele caminho, né? Quer dizer, não teria como. Então não adianta você pôr só ostensiva, você tem que pôr investigativa, como o Zé Geraldo falou, né? E eliminar o problema social, que é uma coisa que não é do dia para a noite, mas que tem que ser diagnosticado e solucionado. Não pode ficar empurrando como a grande parte das coisas a gente tem empurrado. Essa questão do lixo limpo, que o Zé Geraldo levantou, porque é uma preciosidade que se perde de lixo na cidade, né? Uma vez eu fiquei chateado que fiz um programa na rádio 102.1 e um secretário falou, olha, esses lixos que vocês separam nos prédios e tal, a gente não consegue aproveitar tudo. 3% do lixo, o resíduo, melhor dizendo, reciclável, é que se consegue ter o aproveitamento atualmente. 3% da demanda toda ou 3% do que a gente separa? Do que é existente na nossa cidade. Não, aí não é culpa do gestor, aí nós temos que educar a população. Mas diz que mesmo que nós separamos, por exemplo, na minha clínica, tudo que é empacotado, o João da Design ele faz isso, você faz isso, Zé Geraldo faz isso. Eu, se estiver tomando uma água na rua, eu pego aquela garrafa, ponho no meu carro. Mas eu estou vendo na rua, eu passo uma garrafinha, eu pego a garrafa, jogo atrás do meu carro, ponho no lixo limpo do meu prédio, né? Sim. Ou da minha clínica. Então, a gente separa tudo. Aí eu tive uma informação que esse lixo que é separado, tal, nem todo ele é aproveitado. Aí eu fiquei chateado, porque, poxa, tal. E além disso, que nós temos uma riqueza muito grande, que nós podemos aproveitar, a geração de emprego, só porque o lixo hoje, você pega uma parte para adubo, outra parte você reutiliza, quer dizer, é uma coisa que é riquíssimo, né? Existem muito poucos, aliás, alguns materiais que ainda não existe processo de reciclagem ou que ele é muito caro. Isopor, ele é reciclável, mas só que não tem como ainda... Ele recicla, mas é muito caro, não compensa, né? Exatamente, ainda não tem valor de mercado que possa sustentar essa rede. O espelho, por exemplo, ainda não tem tecnologia, mas a grande parte dos outros existe. Então o que acontece? A prefeitura acho que andou bem no sentido de que ela vai privilegiar e continuar, isso a gente tem que deixar claro para os condomínios, para os moradores de maneira geral, que não sejam grandes produtores comerciais de resíduos. Porque para o grande produtor empresarial de resíduo, como eu falei antes, é que vai ter a lei lá, que ele vai ser obrigado, ele tem que fazer um plano gestor de coleta e encaminhamento do resíduo e tudo mais. Mas para todos os outros, inclusive para os condomínios,
vai ter a separação entre lixo úmido e lixo seco. Ah, o que é isso? Na verdade, o que é matéria orgânica, o que é produto que eu posso depois reciclar, em termos orgânicos, eu tenho que colocar de um jeito. E a outra parte, o lixo reciclável propriamente dito, vai continuar com a coleta. Ah, o que eu não reciclo? Material de banheiro, né? Coisas que eventualmente não Então vou ter 3 tipos de lixo? Na verdade... Vai ter o papelão, vai ter as garrafas... Que vai continuar a coleta seletiva. Eu poderia dar uma né? entrada aí. Claro. Na realidade, poderia até ter mais, porque quanto mais seletiva for a coleta, melhor é. Porque se você tiver, separar lixo orgânico é aquele que você não pode reaproveitar. Ou seja, em termos, se tiver um resíduo que você venda esse material orgânico, você pode até fazer uma coisa chamada compostagem. Exatamente. Agora, se você separar vidro com vidro, papelão com papelão, determinado tipo de PETs, né, for cada vez mais seletiva, isso dá para ter ganhos. Tá? O que está faltando aqui em Santos, e aí eu me coloco como na condição de gestor público, caso eu tivesse sido, é uma orientação aos condôminos, é fechar um convênio com o sindicato aqui e introduzir uma política, não somente de fiscalização e punição, mas também, sobretudo, de orientação. Porque dá know-how, fixar 1 ano para dar know-how para a população entender que aquilo lá é importante. Sabe por quê? Isso vai reduzir custos da prefeitura também. Você entendeu? Porque o que acontece? A coleta seletiva é a mais cara que tem entre as coletas. Aparentemente, mas se torna mais barata. Não, digo, é o dado que a prefeitura nos apresentou até ontem. Porque... Não, mas se estiver organizado, essas coletas seletivas vão começar a dar dinheiro para o município. Dá dinheiro para o município. Geração de emprego. Claro. Impostos, né? Reduz doenças. Porque eu quero dizer, é uma proposta burra. Você pegar aquela quantidade enorme de caminhões... Pega tudo, joga no mesmo caminhão. Sítio das Neves. Leva tudo pro Sítio das Neves. E uma vez por semana, por exemplo, onde eu moro, a quinta-feira que vai o caça-treco lá. Quinta-feira é no Gonzaga, né? No Gonzaga. Aparecida é sexta-feira. Mas é segunda-feira. Mas é muito pouco, Rubens. Você entendeu? Isso é insignificante. Veja, a minha formação, eu fiz curso de engenharia química na Universidade Federal do Paraná. Deixei de ser engenheiro, não sou mais engenheiro. Trabalhei 30 anos como trabalhei na COSIPA sobre isso. Depois eu fiz direito, depois eu fiz mestrado em direito ambiental. Hoje eu sou consultor ambiental e advogado na área ambiental. O que eu quero dizer é o seguinte, é muito mais barato você orientar a população, porque a população se imbuir disso. E você dizer, ó, vai ser botada em, digamos assim, R$100, R$50, e trazer o síndico, a responsabilidade para o síndico cobrar dos senhores condôminos, do que a prefeitura fazer o que faz. Você entendeu o que eu quero dizer? É aquilo que ele falou. Você vai arrecadar o caminhão já traz compostas para plástico, para papel. Você entendeu? Fica muito mais barato e vende. Você, se não quiser vender, você tem cooperativa daquelas pessoas. O Rubens conhece bem. Fala sobre isso. Então, na verdade, a lei ela dá essa possibilidade. O condomínio ele vai poder fazer um convênio com cooperativas que são cadastradas junto à prefeitura, para que ele faça um plano de gerenciamento de resíduos, tanto o resíduo que ele pode reciclar, como o resíduo normal, onde essa cooperativa vai fazer o encaminhamento e emitir relatórios mensais da destinação final do resíduo. Mas o condomínio não está obrigado a isso. Como eu falei antes, o produtor de lixo comercial, shopping center, restaurantes, demais outros empreendimentos que causem lixo de 120 quilos dia ou 200 litros dia, é que estão obrigados a fazer isso. A cooperativa é importantíssima para o condomínio, eventualmente, mas a gente tem que ter certeza de que a separação vai ser bem feita. Você falava agora, poxa vida, eu fico aborrecido porque a gente faz todo esse esforço e depois que nem a vaca holandesa, faz 50 litros de leite no dia, mas se você não segurar a pata dela, ela dá um coice e derruba o balde, não é? Mais ou menos isso. Mas que eu fiquei chateado porque eu pensei que era pouca quantidade, a demanda era pouco perto da necessidade. Né? Mas a qualidade do que é encaminhado que é o problema. Você tem que lavar as coisas, deixar
grande parte das pessoas, por exemplo, você tem aquela Tetra Pak, é o leite, longa-vida, tem alguns outros. Aquilo lá, se você não lavar, é inservível. Só que a gente tem que pensar o seguinte, bom, eu vou lavar todas as coisas lá, e a água? Então a gente tem que pensar assim, bom, se eu vou ter mais gasto para fazer aquilo se tornar economicamente viável, é melhor que eu, então, não faça. Tem que ter o equilíbrio. Isso os condomínios e nós, como cidadãos, temos que fazer dentro da nossa de água casa. você vai levar para lavar um pote de sorvete de 2 litros, que é gorduroso? Ou você vai levar no mínimo plástico com óleo. Ô, Filete, mas dentro dessa área, Filete, dentro dessa área nós temos também uma outra abertura. O Rubens, que eu também gostaria de apelar para você. É, um debate. Eu estou falando isso para o Rubens, apelando para ele. Por exemplo, eu não sei se nos projetos dos novos prédios que tem em Santos comporta a medição da água individual por unidade. Já é obrigatório desde 2010. Já tem. Agora, tem muitos prédios, por exemplo, que se tivesse isso, baratearia o condomínio. Porque é um registro por unidade, você pode pegar a laje do prédio, você coloca o registro lá. Em vez de sair só uma tubulação da caixa d'água, sai, por exemplo, um prédio com 24 unidades, sai 24 registros, você entendeu? E sai por trás do prédio, pelas paredes do prédio, sai muito mais econômico. Nós tivemos um programa que você foi falar isso aqui. Eu falei, bom, e mais, Filete, ainda me adianto, tem água de reuso, você pode captar água da chuva para lavar o chão, lavar o piso. O Maninho já faz aqui, o Maninho no Canal 1, claro, tem prédios que já faz água de reuso, inclusive para descarga daquelas caixas afogadas. Claro, dos vasos sanitários. Né? Regar o jardim, lavar a garagem, pode também, no Brasil, olha, é o fim da picada. No Japão eu vi isso. É o fim da picada você gastar água potável em vaso sanitário. Pô, água potável, gente. A água é essencial à nossa sobrevivência. Você vive sem alimento, mas não vive sem água. Não sei se você sabe disso. Sim, lógico. Você é médico, sabe melhor do que eu. Agora, veja, e nós gastamos água potável no vaso sanitário, nós usamos água potável para lavar os nossos veículos. Nós usamos água potável para irrigar os nossos jardins. Isso é um absurdo, sob o ponto de vista de sustentabilidade, não é? Aquele conceito de meio ambiente. Porque quando a gente aprende na escola a agir racionalmente, porque o conceito de meio ambiente, Filete, a gente tem que pensar globalmente, porque nós vivemos numa casa comum que é o planeta Terra. Mas o agir nosso tem que ser aqui, o agir local. Quando eu digo agir local, eu tenho que agir no meu apartamento, no meu condomínio, na minha cidade. E é isso que eu cobro das autoridades. Porque o que eu vejo, sabe, Deus me deu a felicidade de viajar muito por exterior, ou a trabalho, ou mesmo fazendo turismo. Então, eu conheço bem os países da Europa, tive a oportunidade de conhecer o Japão, o Egito, e eu vi muitas coisas importantes. É questão de educação. É educação. Se a nossa prefeitura, eu já falei uma vez isso com as autoridades atuais de Santos, falei assim, olha, é muito mais importante investir na educação ambiental e cobrar dos nossos condôminos a existência de nichos seletivos de coleta, tá? Vermelho, amarelo, abóbora azul, quanto mais se tiver melhor, é muito mais barato, e se o sujeito for inteligente, vai reduzir o condomínio, porque quando você chega num sujeito que mais determinado lugar, o prédio aí é bom, o apartamento é legal, mas o condomínio é caro, porque o cara não usou a cabeça, meu. Sim, caro porque ele toma banho de 2 horas, caro porque ele não reaproveita. Mas porque, se ele usar, por exemplo, se o prédio dele tiver gás, já vai pagar energia mais barata. É muito mais barato você usar chuveiro a gás do que chuveiro elétrico. Você sabe disso, sim, meu. Sim, é que os prédios antigos não tem, né? Mas tem prédios antigos que a Comgás vai lá, faz um projeto gratuito e instala. Sim. E Santos hoje está bem servida em canalização de gás. Você sabe, não é? Agora, o que eu quero te dizer, Filete, a gente tem que inovar tecnologicamente também. A gente tem que ter vontade, né? Vontade. Você vai numa cidade, Maringá. Você conhece Maringá? Conheço. Estado do Paraná? É uma cidade exemplo. Tá show de bola em tudo, Moscatiel. Tudo. Coleta seletiva, sinalização de rua, calçadas, tudo. Serviço médico, educação. Lá a educação das crianças é integral, de manhã e à tarde. A própria Londrina, onde as crianças não têm carne. Claro. Londrina, o cara faz selagem nas crianças no colégio, a criança não tem carne. Uma cidade como a nossa, Santos,
Mas Santos nasceu depois do Porto. Primeiro Porto, depois Santos. Santos nasceu e ao longo desse tempo todo, o quê? Nós tivemos uma cidade rica com tudo. Depois da capital de São Paulo, até 1964, Santos era o quê? Era a segunda cidade do estado, depois da capital. Por que nós perdemos hoje? Para Campinas, para Americana, para Bauru, para São José do Rio Preto, para Catanduva. Por quê? São José dos Para Campos. São José dos Campos. Por quê? Porque aqui não tem uma universidade pública. Em 64 teve um cidadão de Campinas chamado Zeferino Vaz, que poderia ter trazido aquela universidade para Santos na época. Não trouxe, levou para Campinas. Hoje é a Unicamp. Bauru, se você sabe, é o maior centro mundial de cirurgia bucomaxilofacial. E São José do Rio Preto tem um dos maiores centros de quê? De pesquisa de equipamentos para cirurgia cardíaca. Os estentes que nós exportamos usando, fabricados lá em São José do Rio Preto. Barreto é o maior centro de oncologia do Brasil em doenças da mulher. São José dos Campos é o maior centro de fabricação de armas e indústria aeronáutica do Brasil. O ITA. O ITA. Não, fora as outras. E nós, o que somos aqui? O maior polo da América Latina que está em baixa, que ninguém cuida. Nós temos o maior polo industrial de Cubatão que ninguém cuidou. Temos lá 20 mil famílias desempregadas. Temos uma indústria do turismo, temos um turismo a céu aberto que dê uma indústria de turismo aqui. Temos aqui a primeira ferrovia brasileira. Os alemães, quando me visitavam na Cozipa, cara, eles me procuravam e falavam: doutor, arranja para a gente conhecer lá a Serra de Paranapiacaba. Os alemães. Um porto de Santos, usina de Itatinga. Cara, tem gente que não conhece a usina de Itatinga. Primeira hidrelétrica do Brasil. Nós vamos ter que chamar um breve intervalo, Zé Geraldo. Depois a gente continua com esse assunto. Nós vamos dar um breve intervalo. Você já sabe, 99711-5545. Você passa seu WhatsApp. Nós vamos aqui levar a pergunta para o Roberto Moscatelli, Rubens Moscatelli e para o José Geraldo Barbosa. É muito rápido, já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem.
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no Ação e Reação nessa sexta-feira, dia 30 de junho de 2017, com os comentaristas José Geraldo Barbosa e Rubens Moscatelli. Hoje o tempo está ensolarado, você aqui na Baixada Santista, você que está vendo o programa no www.tvcomsantos.com. Fim de semana promete chuva no sábado e no domingo um tempo nublado, segundo informações. Domingo da caminhada, dia 2 de julho, das 10 às 14 horas, a caminhada que começa na Alexandre Martins, vai até o Aquário. Você que tem seu cão e gato, seu cão, né? Leve lá com coleira, se for bravo, focinheira e tal. Eu vou instalar na tenda 1 e 2, terei o maior prazer de receber vocês. Também recebo aqui, além do Jornal Espaço Aberto, o livro do meu amigo Osmar Gomes da Silva, né? Rumo ao Paraíso e Outras Histórias. E ele comenta de histórias de Santos aqui, fala de muitas coisas, do Bar da Praia, de muitas... E fala do Bar da Praia, da Dona Doroteia, vamos furar aquela onda, do Cine Dom Pedro, de muitas coisas aqui de Santos, né? E eu queria agradecer ele. Nós vamos sortear durante a semana. Então nós vamos fazer um sorteiozinho de segunda a sexta. Todo mundo que participar vai concorrer ao livro Rumo ao Paraíso, que conta as histórias de Santos. Que para vocês, Edildo, como saudosistas, como você, ó, é um livro legal, que fala do Cinema 1, fala do Caiçara, fala do Júlio Dantas, da Doroteia. Então, um abraço para o Osmar Gomes da Silva. Eu já falei do livro outro dia, que ele me enviou um exemplar, né? Esse aqui eu vou sortear, nós vamos sortear a TV Com durante a semana, né? A dona Gumar, ela está brava com o programa de segunda-feira. E a gente tem que falar as críticas também, viu? Ela está brava com o programa de segunda-feira, onde o doutor Vicente Cassione, o doutor o João Vilela criticaram muito o prefeito que estava viajando em Portugal, né? E ela fala que o prefeito também tem direito a tirar férias, tudo e tal. E que eu deveria ter que eu deveria ter, de uma forma, me posicionado. Se eu me posicionar, eles vão falar, Filete, você está andando pela cidade? Então não adianta. Então, infelizmente, né, eu encontro assim elogios imerecidos e críticas também merecidas pela condução de alguns comentaristas.
De repente o Rubens Moscatelli vai falar que a Sônia Braga foi a artista mais bonita do Brasil. Aí ela fala, não, mas foi a Juliana não sei o que tal. É a opinião dele. Eu aqui não posso intervir, senão fica um programa chapa branca, não, chapa homo total, aquele homo, fica programa Vênus. Eu não posso intervir. Branco total radiante. Vênus, programa Vênus, né? O Vênus pode mandar aqui um alvejante pra gente aqui na TV Com, pela propaganda, mas fica o problema. Então, dona Gumar, com todo respeito, eu respeito sua opinião, e se ela está criticando é porque ela está vendo, né? Só que eu não tenho como uma pessoa, duas pessoas com notório conhecimento jurídico e tal, eu não tenho como intervir no pensamento deles. Talvez eu até pense ao contrário, mas aqui eu sou, a minha função aqui não é comentar, é apenas apresentar. Então, cada um vem e fala o que quiser. Se o prefeito que está em Portugal, ele se sentiu injustiçado, pode mandar o Rogério Santos, pode mandar o Júlio Eduardo, que está trabalhando com ele, pode mandar o Fábio Jordão, aqui vai ser muito bem recebido, porque todos são amigos aqui da casa também, né? Então, deixar claro, um abraço para a dona Gumar e obrigado pela crítica. A crítica, como é um programa que tem muitos elogios também, tem críticas e a gente está aqui para comentar. Uriel Vilas Boas, boa tarde. Gostaria de ouvir de vocês, né? De você, mas aí vamos voltar na mesma questão. Gostaria de ouvir dos comentaristas o que vocês acharam da iniciativa da reunião do Condesb, na Praia Grande, né? Mourão, sempre querendo reunir, pensando na região metropolitana. E se poderiam falar sobre saúde, que está um caos na Baixada Santista. Esse é o grande Uriel Vilas Boas, palmeirense, que sofreu, Zé Geraldo. No primeiro tempo, 3-0, quase que o Uriel foi dormir. Mas depois o Palmeiras deu aquele empate heróico, né? Na verdade, nem dormir, desmaiar, né? O Uriel Vilas Boas quase tomou... Não, você está falando do moço de Montes Claros, Uriel Vilas Boas, é claro. O Uriel está em forma, hein? Está em forma. Estava andando na praia outro dia, parecia corredor de marcha, sabe? Não, ele agora está sendo, tem como coaching o Cuca, né? O Uriel é patrocinado pela Crefisa. O Uriel dá aula pro Cuca, pô. Não, o Uriel dá aula pro Cuca, pô. O Uriel, ele teve a sorte, a primazia de ver um Ademir da Guia jogar, né? Ademir da Guia, Leivinha. Não, mas ele viu o Ademir da Guia jogar, mas ele também viu um cidadão chamado Edson. Era antes do nascimento, Pelé, né? Não, ele viu também. Mas naquela época o Palmeiras ganhava 1, Santos 3. Palmeiras 1, você vê lá de 59, 58 até 70, era variante. Agora, tenho certeza que o Uriel não é fã do Lucas Lima. Porque quem viu Walter Marciano de Queiroz jogar, Pavão. Quem viu Vasconcelos jogar, Pavão. Quem viu Pita jogar, quem viu Ademir da Guia jogar, quem viu Zequinha jogar, Ayrton Lira. Roberto Rivelino, quem viu jogar Ayrton Lira, não pode ser fã, desculpe, futebolisticamente falando, autista. Futebol é coletivo. Aqueles que jogaram na Várzea... Eu vou falar besteira, o Santos joga melhor quando não tem o Lucas Lima? Com certeza. Eles pensam assim... Temos 11 cabeças de barco, 11 medianos aqui, tirando o Vanderlei. Mas temos 11 mais ou menos aqui, 11 nota 6. Eles jogam melhor. Quando põe o Lucas Lima, a bola passa por ele, e aí ele começa a enrolar a bola. Não é que ele seja ruim, ele conhece de futebol. Não. Mas pra mim ele é ruim. Mas ele tem habilidade. Uma coisa é o atleta ter habilidade. Isso. Outra coisa é ele ter vocação para jogar no coletivo. Ele perde a bola, se você for técnico do outro time, adversário, colocar o sujeito para marcar marcador ele. Acaba com o Santos. Acaba com o Santos. É isso que tem acontecido. Quer ver o Santos melhorar? Leverkusen, por favor, tire o atleta Lucas Lima e coloque quem você quiser. Manda pro Barcelona. Manda pro Barcelona. Recua. Manda pro Barcelona. Manda só 41 milhões em 4 anos. Cara, para com isso. Aí você vai dizer que eu sou corneteiro. Vou cornetear assim. Tem reunião do conselho na quinta-feira, Rubens, e o Zé Geraldo é um dos conselheiros mais atuantes. Eu gosto muito da postura do Zé Geraldo, porque o Zé Geraldo fala o que ele tem no coração. Isso não é porque... Muitas vezes eu não concordo com o que ele fala. A maioria eu concordo. Muitas vezes eu não concordo. 1% eu não concordo. Mas 99% eu concordo. Mas ele vai lá, doa quem não é. Chega lá, olha, vocês querem renovar com esse valor, é um absurdo, vocês vão lesar o clube. Por A, por B e por C, né? Mas não tem. Se tiver todo mundo no vermelho, ele achar que é o amarelo, ele vai lá para cima. Sim. Então eu admiro o Zé Geraldo pela coragem. A gente aprende muito com o Zé Geraldo no conselho. Tem que ser dessa forma. Só querendo voltar na pergunta do Uriel, eu tive o prazer aí na semana de participar do programa de rádio junto com o Alberto Mourão, que é o presidente do Condesb, e lá eu ouvi qual é a ideia básica relativa, o que era a ideia básica relativa ao encontro que houve ontem lá
na Praia Grande a respeito da questão da saúde da região. Eu acho que uma das coisas principais que a gente tem que encarar de uma maneira objetiva, entre outras, é a questão de saúde SUS na nossa região. Uma ideia que eu sustento, tenho falado em todos os lugares que me perguntam, é de que, tá bom, Santos é a cidade polo, nós temos mais leitos do que outras, e recebemos muitos moradores de outras cidades, até de outras regiões, Vale do Ribeira e tudo mais. Então, acho que deveria fazer uma recomposição da questão da verba SUS assim, olha, quantos leitos nós temos em Santos para o Santista? X. Tá bom, nós vamos destinar isso, é 53% que vem de fora, não é isso? Ou é 47%, não sei. Parece que São Vicente mandava mais pessoas, e com o fechamento do Hospital Modelo, onde o pessoal de São Vicente também ia da área continental, né? Parece que Cubatão passou. Então, é Santos com 47%, os outros 53% para os nossos irmãos da Baixada Santista, certo. Alguns de São Paulo, que é raro, mas muitos de Cubatão, São Vicente, Guarujá e da Praia Grande já menos, Peruíbe e tal. Assim, a gente sabe que o médico, ele faz lá o juramento de Hipócrates, ele tem que atender dentro da condição de conhecimento dele, toda e qualquer pessoa que peça atendimento médico. E deve ser assim mesmo. Pessoa que tiver em sofrimento, risco de vida e tal. Agora, se você tiver, por exemplo, uma coceira, aí ele pode, não deve, mas pode assim, tal. Agora, risco de vida eminente, ou pessoa com dor, pessoa, animal, passarinho, sim, você é obrigado a atender. Mas, de qualquer forma, existe o Sistema Único de Saúde. Ele não tem a palavra único de bobeira, ele é único. Então, se eu estou na região metropolitana, eu posso ir em qualquer um desses municípios. O que eu acho que deveria acontecer é que a verba que é dada a cada município, tendo em vista os habitantes e os leitos disponibilizados, ela devia ser redistribuída para quem tem mais leito e que acaba recebendo mais demanda do que dos outros. Agora, uma ideia do Alberto Mourão, que eu acho importante, é de fazer as especialidades. Você ter, nos locais, nos municípios, as especialidades e vai para a grande vai desenvolver a referência. São Vicente vai desenvolver pneumologia. Isso, e aí Santos, pediatria. Exato. Guarujá, infectologia. Entendeu? E assim por diante. Que é o que o José Geraldo falou há pouco. Que a nossa região, que foi a primeira região que teve iluminação pública de óleo de baleia, uma das primeiras que teve telefone, uma das primeiras que nós tivemos a ferrovia, né? Sim. Que foi construída pelos ingleses. Quer dizer, era uma região pujante, tudo de melhor vinha para Santos. Primeiro aqui, depois os outros. Primeiro São Paulo, Rio de Janeiro e tal, e depois os outros. Agora que nós ficamos com a Uzi Minas depenada, se você for lá, eu já fui lá outro dia, deu até pena. É lamentável. Deu até pena, deu mato alto, deu vontade de chorar. Sim. Né? Porque eu tinha aquela CIPA, e sempre me convidavam para falar de acidentes com animais, acidentes domésticos, essas coisas todas, né? Porque lá tem um pouco de aranha, anta, escorpião e tal, sempre eu era chamado lá. E era tudo bonito, tudo organizadinho, né? Aí depois... Tudo no capricho, né? Tudo no capricho. Então, eu ia uma vez por ano lá e via tudo aquilo organizado, era bonito, né? Hoje eu fiquei triste, um mês atrás eu fui lá, fiquei bem triste. Dá até uma depressão. Deixa eu só te colocar. Tudo isso que vocês falaram me faz ficar muito triste, porque eu tive o privilégio, o Rubens Filete, de, quando criança, quando jovem, quando adolescente, desfrutar de um sistema de transporte coletivo em Santos espetacular. Santos foi a segunda cidade do Brasil a ter o transporte de bondes planejado pelos ingleses, Companhia City de bonde. Atendia todos os 29 quilômetros quadrados da nossa cidade. Linhas espetaculares. Eu descia o Morro do Pacheco e ia até a Praça Mauá para pegar o bonde 42 para ir até o Gonzaga. Ou pegava o 19 para ir ao Cais. Ou pegava o bonde 1, passava no pé do morro para ir a São Vicente. Sabe? Então, eu tinha todo um sistema. Eu, quando moleque, descia o Morro Pacheco e ia até a Fregaspar com a Maduro Bueno para pegar o 17 para fazer o ginásio no Tarcunho Silva. Uma pessoa que mora no Morro Pacheco tem essa tranquilidade hoje? Não tem. Bom, isso é um outro detalhe. Mas você vê como é negócio. Você me evoluindo, né? Eu quero te dizer que eu tenho netas com 13, 10 anos que estudam, nunca andaram de ônibus. Eu me atrevo a dizer que elas nunca andaram no coletivo. E quando eu criança, andava sempre no coletivo, de bonde. Com chuva ou sem chuva, andava.
Com 15, 14 anos, eu estudava no ensino Canadá, eu vinha para casa. Sabe? E essas coisas que a nossa cidade tinha, de qualidade de vida, eu sempre, quando meu irmão foi prefeito, na década de 80, eu disse a ele na época, Paulo, se eu fosse você, restaurava todo o sistema de bonde na época. O meu irmão falou, pô, é verdade, mas como é que a gente vai fazer? Paulo chegou a bolar isso, tanto assim que já no final do mandato dele, nós conseguimos restabelecer uma linha da igreja de Imbaré até a ponta da praia. Não sei se você se lembra, Aí veio o outro governo, começou a pensar nisso, daquilo, tirar. O Alcino manda um abraço para você e pergunta para você, Moscatelli, mas tem pouco tempo. Sim. Assalto a imigrantes, cadê o vice-governador que não fala nada? Cadê os deputados federais e estaduais? Responde você e o Moscatelli. Tem que tirar a favela de lá. Já respondeu tudo. A prefeitura tem que mudar as lanchonetes que não separam o lixo limpo. E é isso mesmo. Lixo reciclado já. É o Alcino, parabéns. Parabéns, Sidão. Então, nós temos que encerrar o programa. Quiser comentar alguma coisa rápida, pode comentar. Não, eu acredito que a gente tem que fazer isso aí. Eu só queria lembrar que você falou da linha 1 e tem muita gente que não sabe nem a origem da linha 1, né? Não sabe. Ler o livro do Omar que talvez tenha essa história aí, né? Vai ter, com certeza. Eu só queria te dizer o seguinte, dar um alô para os alvinegros, né? Para os santistas de coração. Estão machucados, né? Para que nós estamos muito machucados, mas a gente tem que pensar o seguinte, o Santos vai dar a volta por cima e quero que Deus ilumine a mente de Modesto Roma e seus assessores para que eles pensem bem naquilo que eles vão fazer no nosso clube. O nosso clube não pode se dar ao luxo de despender em 4 anos 41 milhões um atleta que primeiro não joga futebol. Claro, cada um tem sua opinião. Como atleta, pode ser um excelente jogador, deputado de técnica, mas ele é ausente do jogo. Ele é um autista, tecnicamente falando. Então, senhor Modesto Roma, por favor, pense em nós santistas. Eu sei que o senhor alvinegro honra as tradições do seu pai. Nós temos que terminar o programa. Bom final de semana a todos. Continue com a nossa extensa programação. Muito obrigado.